Fala, Pai Presente! Vídeo de hoje, a importância da brincadeira. Crianças, elas nasceram para brincar. O vídeo eu quero trazer um tema que eu tenho observado, de certa forma, que alguns pais têm feito, e eu estou achando muito legal, e aí eu tento sempre fazer igual ou parecido. Vejo alguns pais que deixam de fazer. Então, nessa balança, eu quero trazer os prós e os contras de uma criança que, infelizmente, no tempo presente, muitas delas não estão brincando. E eu tive o privilégio de brincar, de brincadeiras que foram extremamente salutar para o meu desenvolvimento como criança, como indivíduo, como ser humano e como homem também. Então, assim, antes de falar propriamente dito da brincadeira e os seus benefícios, eu quero trazer aqui os impactos que uma criança acaba adquirindo quando ela não brinca. E eu vi, tá? Eu estou trazendo aqui alguns prints de algumas telas de alguns sites falando sobre isso, estudos, etc e tal, mas eu vi, assim, tem conhecimento de causa. Porque, vou dar alguns exemplos aqui. Vi na quadra, onde eu no futebol, que a mãe chegou, conheceu o seguinte, na época, eles tinham a mesma idade, estava meio de canto com a mãe, e eu falei, vai lá chamar ele para brincar também de futebol. Para já ensinar para ele, né? Que eu vou trazer aqui os benefícios, né? E um deles é se socializar. E ele foi, e o menino, na hora que eu perguntou o nome dele, ele se assustou, foi para trás das pernas da mãe. Ela falou, olha, te desculpa, mas aqui todo mundo, ele ainda tá, quando ele vê alguém assim, ele se assusta e não quer falar, e ela pediu desculpa, eu falei, não, eu entendo, sem problema nenhum, não tem problema nenhum. E aí ele não brincou com o Denner, não brincou. Outro caso, só para ilustrar aqui, aconteceu comigo, eu estava na fila do meu supermercado, e a mulher que estava na minha frente viu, né, que eu estava brincando com o Denner lá na mesa, no mercado lá, e aí ficou a minha esposa e ele sentado nessa mesa, e eu fui na fila para pegar algumas coisas, na fila dos frios. E ela falou, nossa, olha só, eu tenho inveja, mais ou menos assim, né? Poxa, seu filho tá saindo, e eu tô preocupada. Ela puxando conversa, falando, tô preocupada muito com a minha filha. E aí ela contou que a filha dela, na época, com 9 anos, não queria mais sair de casa e estava com medo de sair de casa achando que ela ia morrer. E pior, ela não queria sair, não queria deixar os pais saírem com medo de perder os pais morrerem. E só que o pai tinha que sair, a mãe tinha que ir no mercado, o pai tinha que trabalhar, enfim. Ela estava passando por tratamento psicológico porque ela achava que ia morrer se saísse de casa. Parte disso, culpa é da televisão, que fez... Televisão e político, né? Não quero entrar no mérito da questão, mas fizeram disso um palanque eleitoral, infelizmente. A televisão, sabe, colocando, sabe, quanto pior, melhor. Enfim, esse é o cenário que eu presenciei. Posso citar aqui vários casos de pais e mães falando dos próprios filhos que tiveram problemas, principalmente no desenvolvimento da fala, da socialização. Mas aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe algumas fontes para poder citar. Então, essa é uma. A Agência Brasil, isolamento social pode prejudicar o desenvolvimento da fala das crianças. Vi várias crianças, com problemas de dicção. Estou falando de crianças de 3, 4, 5 anos com problema de fala, e a gente sabe que criança nessa idade ela já está falando normalmente, né? E que tiveram problema, e algumas delas foram para a escola e começou a ser perceptível a melhora na dicção, enfim.
esse enclausuramento aí não faz sentido, na minha opinião, né? Se você tiver uma opinião diferente, tudo bem, mas eu sempre parto do princípio que quem tem que ficar dentro de casa são os doentes, não são as pessoas sãs, não são as pessoas boas. Mas cada um tem a sua opinião, respeito a sua se for diferente da minha, mas aqui está um dado falando que o isolamento ele prejudicou o desenvolvimento da fala, e posso também citar aqui vários outros problemas que oriundos, né, dessa situação do caso do isolamento social. Mais um aqui para a gente contextualizar: o impacto do isolamento social no desenvolvimento cognitivo e comportamental infantil. Outro problema, a questão da cognição e do comportamental. Várias crianças, ninguém me disse, não é a matéria que está me dizendo aqui, eu vi criança com dificuldade de coordenação motora, você chega perto da criança, ela se assusta e já quer ir para o colo da mãe, e já não quer mais ficar ali, porque não quer ficar perto de outras crianças, de outras pessoas. Enfim, os problemas são diversos. Eu trouxe aqui só alguns prints de algumas fontes. Depois, se você quiser buscar mais informação, fica à vontade, mas só para não ficar só na minha palavra, eu trouxe essas informações adicionais. Denner, o que é esse tal de desenvolvimento cognitivo? Ele é o processo de ampliação da capacidade de um ser humano ou de uma criança de processar informações. Então, vou abrir um parênteses aqui. Se ela está isolada e ela perde essa capacidade de processar informação, e eu nem coloquei aqui ainda, né, os impactos na educação, no aprendizado dessas crianças que ficaram mais de um ano, 2 anos e lá vai fumaça, dentro de casa. Então, ela perde essa capacidade de processar informação, consequentemente, perde a capacidade ou tem, né, dificuldade no aprendizado, o que envolve a aquisição de recursos conceituais, habilidades perceptivas, aprimoramento da linguagem, que é o que eu já falei anteriormente, que eu vi um monte de crianças de 3, 4, 5 anos com dificuldade para falar, e demais aspectos relacionados ao amadurecimento do cérebro. Mais uma vez, a gente cai na questão da dificuldade de aprendizado. Eu vou depois fazer um vídeo específico só nos impactos da educação, na escola. O que prejudicou as crianças não estarem na sala de aula aprendendo? Vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eu já vou antecipar. Os problemas serão de longo prazo. Lá na frente, a gente vai ver quais são os impactos que trouxe esses 2 anos, e eu não sei, eu nem fiquei contando, por isso que eu não sei. Estou deduzindo que foi mais de 2 anos. Se não foi mais, é por volta de 2 anos que as crianças ficaram dentro de casa. Isso vai ter um impacto de longo prazo. Pois bem, vamos continuar aqui. Alguns relatos, tá, de pais e mães que falaram dos seus filhos. Eles não conseguem interagir com outras pessoas fora do seu círculo familiar. É o que eu acabei de dizer. O filho da moça lá estranhou outra criança, não foi nem eu, né? De repente você pode falar, estranhou a tua cara feia aí. Não, mas foi uma criança estranhando outra criança. Fica assim um tempo até... Aí tá falando aqui, né, da criança que vai para o colo da mãe e quer ir embora. É tudo aquilo que eu já falei. Outro parágrafo de baixo aqui. Eu tenho escutado relatos de famílias de mães que dizem que as crianças estão nervosas, estressadas e elas não sabem lidar com os sentimentos dela nesse processo de pandemia. Muito parecido com os adultos. E isso, para os pais em casa, é muito difícil lidar com crianças que não sabem lidar com o seu próprio sentimento. E aí imagina, né? Se o pai não sabe lidar, pai e a mãe, né, não sabe lidar com o sentimento do teu próprio filho, e muitas vezes não sabe lidar com os teus próprios sentimentos, imagina essas pessoas perdidas dentro de casa no que tange aos seus sentimentos, ao que elas estão sentindo, elas não sabem o que está sentindo, está estressada, está nervosa, as pessoas já não têm mais pavio curto, já assim, não é que tem pavio curto, não tem mais pavio, e aí eu só posso dizer que, e também não é novidade para você, que o índice de divórcio nesse período aumentou consideravelmente. Tem aqui uma notícia do Portal R7 falando que tem vários, tá? Você coloca aí, coloca no buscador, você vai ver que tem várias matérias falando do aumento do divórcio. Outra coisa importante aqui, aproveitando esse gancho,
com relação a trabalhar os seus sentimentos e as suas emoções. Não estou falando só desse período, eu estou falando no trato, no desenvolvimento e na educação do teu filho. Primeiro, vocês precisam estar, pai e mãe, né? Precisa estar bem com relação aos seus sentimentos e as suas emoções para poder desenvolver um bom papel como pai e como mãe. Se você não estiver bem, não tem como você, principalmente consigo e com o cônjuge, se vocês não estiverem bem, não tem como a criança estar bem. Então, eu estava levando uma época o meu filho na fisioterapia, que ele acabou desenvolvendo um problema respiratório, e lá tinha fono, vi um monte de criança por conta desse problema, desse enclausuramento aí, e aquilo que eu já falei, né, da questão do problema da fala. Então, assim, foi em duas clínicas que eu fui, lotado a parte do setor de fonoaudiologia. Outro problema que eu vi, psicólogo. Então, você imagina, poxa, o dia que eu vi, foi mais de uma vez, né? Poxa, crianças de 2 anos passando por psicólogo, sabe? Eu, assim, quero dar só uma opinião aqui, e é minha opinião, tá? Eu acho que nessa idade, quem teria que passar com o psicólogo são os pais, não é a criança. E aí vai voltar naquilo que eu comentei. Se o pai e a mãe têm controle sobre as suas emoções e está bem consigo e com o cônjuge, é natural a criança estar bem. E aí, quantas vezes eu vi o pai vai lá, né? Criança pequena, tá? Pequena. Dá na mão lá da psicóloga e senta lá na cadeira, fica lá no celular e a criança com a psicóloga. Então, é só uma opinião. Acho que nesse caso específico, não sou contra psicólogo, pelo contrário, tem os seus benefícios, mas acho que o psicólogo deveria ser para os pais, não para as crianças pequenas. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a brincadeira e o brincar, né? É fundamental para a criança e funciona como um ensaio sobre o mundo. É dentro desse contexto da brincadeira que ela começa a ter a percepção de mundo. É onde ela pode desenvolver e ampliar suas percepções acerca do seu universo. E aí, quando eu falo de ampliar a percepção, é a percepção em relação ao outro, em relação aos pais, em relação à educação, em relação ao respeito, enfim. Para os pais também é um momento de formar vínculo com o seu filho, né? Isso é muito importante. Eu lembro que eu fiz alguns vídeos atrás, e aí eu já te convido a se inscrever no YouTube Pai Presente, no Instagram e no Facebook, e eu falo sobre a conexão afetiva. Quando você se conecta de forma afetiva com o teu filho, tudo fica mais fácil, você tem mais facilidade para passar a tua mensagem para ele, fica mais fácil para ele entender o que você está falando. A vida no relacionamento entre pais e filhos, ele fica facilitado numa grandeza assim espantosa, quando você estabelece essa conexão afetiva. Então, a brincadeira é uma das formas de se conectar. E eu dei um exemplo nesse vídeo que eu falo de conexão afetiva. Eu falo da minha experiência, que meu filho, desde novinho, desde de meses de vida, eu sempre fiz massagem nele. Então, passo creme no corpo dele e faço massagem que ele chega a deitar de lado e até babar, né? Isso desde os primeiros meses de vida. E hoje ele está com 4 anos e ele fala, papai, massagem. Então, na hora de dormir, massagem no pé, nas pernas, nas costas, vou fazendo. E ali é uma forma que a gente que eu encontrei com ele, de me conectar com ele. É uma outra forma que eu fiz, de pentear o seu cabelo, né? Então, hoje nem a mãe dele penteia o cabelo dele. Eu que penteio todos os dias, aí ele sabe que de segunda a sexta, para cada dia, para cada situação, um tipo de penteado. Então, de segunda a sexta é penteado colmeia, é um estilo de penteado. Aí, de final de semana, se ele for jogar bola, é cabelo de jogador. Se for nadar, é cabelo de nadador. Se for lutar, é cabelo de lutador. Então, para cada dia, a gente tem um penteado diferente. E isso foi uma forma que eu encontrei de me conectar com ele. E a gente tem essa conexão. E eu aprendi ouvindo de outro pai. E ele falou, olha, minha filha, hein? Minha filha, ela prefere que eu penteie o cabelo dela e não a mãe. Falei, pô, legal, gostei, né? Eu vi que ele tinha essa conexão com a filha, era visível, né? Isso
perceptível, né? Você vê quando o pai e a mãe é conectado com o filho e quando é desconectado. E aí não adianta ficar postando foto e você vê, no dia a dia você bate o olho, eu pelo menos sou assim, eu bato o olho e não sei se sabe se tem essa conexão ou não. Mas enfim, eu aprendi com ele, então, e é o que eu falo nesse canal, né? O objetivo sempre é trazer aprendizados e também aprender, porque eu tenho muito a aprender com quem tem filhos mais velhos que já passaram por outras situações, por outros tipos de problemas. Então, eu te convido, você, pai, a trazer uma experiência sua. Coloca lá no comentário, olha, fiz isso, tá? Independentemente de ser pai já de filho mais velho, mais novo, até você que é avô, experiência com neto, com neta, traz essas informações para a gente, porque o objetivo é que a gente sempre trocar essas experiências para que a gente possa melhorar com o pai, com o avô, com o tio também, por que não? Mas esse é o objetivo. Bom, e aí eu quero te fazer esse convite, né? A essa reflexão. Quando teu filho te chama, papai, vamos brincar. Qual é a tua reação? É de felicidade, independentemente se você está cansado ou não. Qual é a tua reação? Você fica feliz? Você fica indiferente? Ou você fica nervoso? Pensa aí agora. Imagina a seguinte cena. Você trabalhou o dia inteiro, seu filho está lá na maior expectativa que você chegue do trabalho, para te ver, para te dar um sorriso, para te receber com alegria, com entusiasmo, com felicidade. Ele fala, papai, vamos brincar. Qual é a tua reação nesse momento? E eu falei em um dos vídeos que eu já fiz que se você não brincar com o teu filho na fase da infância dele, se você não criar essa conexão com ele, muito provavelmente você vai perder o teu filho para uma pessoa mal intencionada. Isso eu estou falando na juventude dele, na pré-adolescência. Você vai perder o teu filho para diversas situações, né? Assim, não é que eu estou desejando, mas isso é um fato. Perde para as drogas, perde para bandido, perde para uma série de situações, né? Então, acho que nessa fase é a hora que você semeia uma semente chamada conexão afetiva, onde você vai colher os frutos na época que ele tiver na pré-adolescência, na adolescência. Então, ele vai ter confiança em você, ele vai estar conectado ao ponto de trazer as coisas que acontecem na rua para você, e aí você pode dar as orientações de acordo com aquilo que ele vai trazer, né, de demanda da rua. Por exemplo, meu filho hoje ele fala, papai, tá certo o que ele falou? Papai, olha lá o que ele fez. Olha, papai, eu vi isso. Né? Então, eu estou cultivando isso para que quando ele for, de fato, mesmo para a rua, que tiver com seus amigos, se alguém oferecer alguma droga para ele, se alguém convidar ele para fazer alguma coisa de errada, ele vai falar, papai, olha, me falaram isso aqui, é certo? E aí eu vou dar, né? Eu espero que isso aconteça, e aí eu vou explicar para ele o que é certo e o que é errado. Então, na minha opinião, esse momento da infância é o momento que você vai semear a semente da conexão afetiva para que lá na frente você não perca o seu filho para todas as agruras que a gente já sabe que esse mundão tem a oferecer para os jovens. Então, eu quero aqui também trazer algumas informações também sobre a questão do brincar, né? Sobre a importância da brincadeira. Então, eu trouxe esse print do site da Pastoral da Criança, e eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância da brincadeira. Eu vou me aproximar aqui porque para mim ficou pequena a fonte aqui, mas eu vou tentar ler, acho que eu ainda consigo ler a fonte desse tamanho aqui. E o texto diz o seguinte: quando se fala em brincar, parece que as pessoas ficam meio confusas em considerar como algo bom ou ruim. Quem já não ouviu dizer isso só pode ser brincadeira? Ou que brincadeira é essa? E por aí vai, dando à brincadeira um cunho negativo e quase a briga e provocação. Por outro lado, quando a criança está doente, geralmente é o primeiro sintoma que a mãe relata. Eu lembro da minha mãe, preocupada, quando ela relata, preocupada para o médico, o meu filho, doutor, meu filho, ele não quer mais brincar. Contudo, muitas vezes, essa mesma mãe ou pai, quando a criança está saudável, é capaz de dizer em tom repreensivo: não tem jeito, esse menino só quer brincar. Então, eu lembro muito bem dessa situação da minha mãe. Ela
E aí eu lembro, né? Às vezes gripe forte, estava doente, e ela fala assim: meu filho, tá tudo bem? Ah, mãe, não tô, você não tá brincando? E aí chegava no médico: ó, meu filho não tá brincando, tá amuado, né? Que ela falava. E eu lembro que eu tinha que apanhar, e apanhava com varinha de pé de amora, que tinha bem na entrada de casa um pé de amora. Ela me chamava 200 vezes para. Olha só, né? Eu deixava de comer para poder ficar na rua. E aí ela me chamava 200 vezes, e aí chegava uma hora que ela pegava um galinho de amora, tirava as folhas e descia aonde eu estava lá brincando, e eu subia até em casa levando nas pernas a varinhada que ela me dava sem massagem. E eu agradeço isso à minha mãe, porque ela me fez um homem, e eu a amo, ela me ama, e eu agradeço a cada surra que eu levei, cada surra. É outro vídeo que eu vou falar também sobre essa questão de não bater. Isso só para dar um pouquinho de apimentada no assunto. Me acha e me prova onde fala que eu não posso disciplinar o meu filho com uma palmada. Só para a gente contextualizar aqui, tudo bem? Voltando aqui, me acha onde tem isso aí, onde está escrito. E aí começa a refletir, começa a pensar nisso. Da onde foi que saiu essa frase, da onde foi que saiu esse pensamento, que a criança, ao ser disciplinada pelo pai e pela mãe, ela fala: se você me bater, eu vou te denunciar. Daí, por favor, coloca aí no comentário, da onde que surgiu, da onde saiu isso aí? Quem falou para as crianças que se ela apanhasse do pai e da mãe, ela seria processada? Me ajuda. É uma dúvida que eu tenho, eu ainda não me debrucei sobre esse assunto. Eu li o Estatuto da Criança e do Adolescente, li uma série de artigos, mas eu ainda não achei da onde é. Eu tenho uma desconfiança de onde veio, mas eu quero falar com certeza para não causar nenhum mal-estar para ninguém. Mas, enfim, começa a pensar. Imagina o seguinte cenário: você vai disciplinar o teu filho, ele fala assim, vira para você e fala: se você me pôr a mão, eu vou te processar. Quem falou para essa criança que se ele apanhar, se ele for disciplinado, ele pode processar o pai e a mãe? Me ajuda. Se você sabe, coloca aqui na descrição quem foi que falou para essa criança. E de onde veio isso aí, quem foi que falou isso para essas crianças, tudo bem? Então, aqui, só para trazer esse contexto, voltando para o assunto aqui da brincadeira, quero continuar trazendo aqui o próximo slide, que é da mesma matéria da Pastoral, onde a Márcia Mamed, que é educadora, e ela dá essa entrevista para a Pastoral, e ela traz aqui a seguinte definição sobre brincadeiras, sobre o brincar. Brincar é uma necessidade, olha só, necessidade, olha só, gente, necessidade. É algo que é indispensável para a subsistência do indivíduo. Por exemplo, é necessidade de tomar água, é uma necessidade, de se alimentar é uma necessidade. Então, ela está falando que brincadeira é uma necessidade para o desenvolvimento da criança. Ou seja, para ela se desenvolver, ela tem que brincar. E aí eu vejo um monte de gente, como é que fala? Enclausurando, né? A criança dentro de casa, passando meses e meses dentro de casa, sem brincar, sem ver a luz do dia. Enfim, né? Os impactos a gente vai ver nos próximos anos, enfim. Sendo assim, é um direito que ela tem. No entanto, é um direito que a criança tem de brincar. Poxa vida, a gente que é pai, eu quero, né, fazer uma pergunta aqui provocativa. Você já alguma vez leu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Está falando sobre o teu filho, direitos e deveres dos pais. Ela está falando aqui, ó, a médica, ó, é um direito. Sabe de onde ela tirou isso aí? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um direito que a criança tem. No entanto, nós temos visto que essa situação, né, vem diminuindo, e as oportunidades para as crianças brincarem vem diminuindo, a questão de brincar ao ar livre vem diminuindo gradativamente. Então é uma pena, né? Eu lembro, poxa, lembro das brincadeiras que eu fiz, das mais diversas, carrinho de rolemã, subir na árvore para chupar manga, subia com a faquinha e um pouquinho de sal num saquinho para chupar manga, no pé de manga que tinha em casa. Poxa, soltar pipa, brincar de taco, olha só. Quem que vê hoje alguém brincando de taco? Alguma criança brincando de taco? Fazer fogueira no inverno, sabe?
Poxa, você sabe, eu não vou falar aqui, ficar falando as brincadeiras, mas tem um monte. Eu fiz todas elas. E eu tento, na medida do possível, trazer e resgatar essas brincadeiras para o meu filho, para ele participar, para ele brincar, para ele entender que a brincadeira ao ar livre é muito mais interessante, é muito mais prazerosa do que ficar de frente para um celular. Faz o teste. Coloca o teu filho para andar de carrinho de rolemã para ele sentir aquela brisa gostosa, a emoção de descer, né? E, numa ladeira, sabe? De jogar taco, poxa, de nadar, de soltar pipa. Coloca, dá essa opção para ele, depois você me fala se ele vai querer ficar no celular. Vai nada. A não ser que já esteja viciado, e você sabe que vicia celular, né? Depois que viciou, para desviciar, né? Tô brincando aqui, mas para acabar com o vício não é fácil, não. Enfim, e ela fala aqui, né, o último slide dessa doutora, que dá essa entrevista, essa educadora, e ela fala assim, ó, qual é o maior erro dos pais? Eu não ia colocar esse print, mas achei muito interessante e vale a pena trazer essa reflexão, né? Qual é o maior erro que os pais... qual é o maior erro dos pais quando o assunto é brincar? E aí ela fala o seguinte, ó, vou pular aqui os 2 parágrafos. Vamos pensar que o brinquedo é dela, da criança. É a única coisa que ela manda. É a mesma coisa da brincadeira. A mesma coisa, o brinquedo e a brincadeira. A criança, ela pode fazer o que ela quer. A criança pode fazer o que ela quer com um colar da mãe? Lógico que não. Por quê? Porque o colar é da mãe. E aí, olha essa reflexão, eu achei muito interessante essa observação dela. Quando ela está brincando com algo que não é dela, ela tem que tomar cuidado e o pai e a mãe orientam. Ó, cuidado. Por quê? Porque é meu. E aí, quando ela ganha o brinquedo, o pai e a mãe querem mandar o brinquedo. Então, o brinquedo dela e guarda para não quebrar. Então, você tira a autonomia dessa criança daquilo que é dela. E, de certa forma, você passa a desconstruir a personalidade dela. É o próximo vídeo que eu vou falar sobre a construção da personalidade, a importância que é. Até onde eu posso deixar o meu filho fazer o que ele quer, no sentido de escolher a roupa que ele quer ir para a escola, o que ele quer comer, o que ele quer fazer, e isso ele vai construindo a personalidade dele. Até que ponto eu posso deixar ele fazer o que ele quer e até que ponto é mimar e não educar? É uma linha muito tênue. Não obstante, eu pensei muito nesse assunto e acabei decidindo que eu vou fazer um vídeo sobre essa... E é uma dificuldade minha, tá? Eu de verdade, eu não sei até onde começa um e termina o outro. Não sei. E a gente vai tentando e vai aprendendo. E aí, vamos ver o que vai dar. Eu vou fazer isso, eu tenho feito algumas coisas com meu filho, tenho tentado aprender um pouco mais sobre o assunto, mas é muito difícil você dar corda para que ele crie a personalidade dele e, ao mesmo tempo, você ir dando limite também, né? Para ele também não achar que ele pode fazer tudo que ele quer. Muito difícil. É uma dificuldade que eu tenho. E se você tem alguma opinião, por favor, comenta também, porque você vai ajudar não só a mim, que eu não estou sabendo como lidar com essa situação, e também pode ajudar outros pais que têm a mesma dificuldade. Bora brincar e bora ver os benefícios. Essa é a parte boa do vídeo, já estou encerrando, estou indo para o final. Mas eu quero trazer aqui uns benefícios, eu não posso deixar de falar sobre esses benefícios. Então, assim, a gente fala, vamos entrar na seara e no campo do desenvolvimento cognitivo. Quais são os benefícios, Denner? Aprende a organizar os pensamentos, desenvolve a atenção e a concentração, desenvolve a fala, e aí quando eu falo de desenvolver a fala, é o vocabulário e a dicção também, porque tem crianças que eu já vi de 4, 5 anos, 6 anos, ela até fala, mas de 10 palavras que ela fala, 5, 6 você não entende. Então, a brincadeira ajuda nessa questão do desenvolvimento não só do vocabulário, que ela vai ampliando o seu vocabulário, mas também da dicção, falando com clareza. Desenvolvimento moral. A criança aprende a respeitar a si mesma, ela aprende a ser generosa, aprende a lidar com as frustrações, e é um assunto, só essa aqui, aprender a lidar com as frustrações, dá um vídeo extenso também, e talvez eu faça, se você quiser que eu faça, por favor, deixe no comentário. Eu tenho aprendido bastante com essa questão da frustração, inclusive como a gente deve falar para o nosso filho, né, com relação à frustração, e a gente precisa, algumas vezes, provocar essa frustração, porque senão ele cresce achando que isso não existe. E lá na vida adulta não.
na pré-adolescência e na adolescência, ela já começa a passar por muitas frustrações. E ela precisa lidar com isso, que aí a gente volta naquela questão de lidar com as emoções lá atrás, que eu já falei. Então, a gente começa, de certa forma, na infância, na brincadeira, quando criança, a ensinar a criança a lidar com as frustrações e, consequentemente, lidar com as suas emoções. Aprende a negociar, aprende a ter empatia pelo próximo. Quando a gente fala de desenvolvimento emocional, ela aprende a expressar seus sentimentos, ela desenvolve a imaginação e a criatividade. Aqui eu vou dar uma dica para você que é sensacional, que é desenhar, escrever e contar história. Depois eu também vou fazer um vídeo sobre essa questão de história, que é muito legal. Enfim, eu não vou falar aqui para não ficar mais extenso do que já está esse vídeo. Desenvolvimento físico-motor. Também, nossa, futebol, natação, lutar, bolinha de gude, enfim, todo tipo de brincadeira que você tem que mexer o corpo, poxa, é sensacional. A criança ela vai aprender a conhecer os seus limites, os seus potenciais, aonde que ela pode se entregar mais para um desenvolvimento de um esporte, de repente ela tem mais afinidade com vôlei, mais afinidade com basquete, e aí você, identificando esse potencial que seu filho tem, você estimula cada vez mais. Aonde meu filho luta Muay Thai, tem um menino de 11 anos. Ele é o fenômeno da academia, porque com 8 meses que ele está lá, todo mundo ficou impressionado do jeito com que ele luta. E já estão pensando em colocar ele para disputar campeonato. Com 8 meses que ele está lá, ele é um fenômeno. E assim, eu vejo ele treinando e meu filho fica olhando e fica só admirando ele, né? Eles treinam juntos, porque 11 anos ainda é uma criança. O meu filho é o mascotinho da turma lá, é o menorzinho, mas assim, ele fica olhando e tem uma admiração tão grande, porque o menino é centrado, e meu filho fala, papai, por que ele não dá risada? Aí é hora de eu aproveitar para ensinar. Filho, ele não dá risada porque ele tem foco, porque tem umas outras crianças, por conta da idade, e é normal que elas mais brincam do que treinam. E eu já pego o Denner e já espelho ele, né, ancoro no menino de 11 anos, eu falo, ó, você tá vendo ele ali, ó, por que ele é o melhor lutador? Porque ele tem foco, porque ele se concentra, porque ele é dedicado, porque ele não falta. E aí o meu filho tá pegando essa forma de ser dele, né? É outro vídeo também que dá para fazer como que a criança se espelha nos outros, nas criancinhas. Meu filho estava se espelhando num menino na natação que tem algumas coisas que eu não acho legal para a criança da idade dele lá na natação, e meu filho ele estava ancorando, eu estava vendo que o meu filho estava espelhando o comportamento, os trejeitos, sabe? A forma enfim, aí eu falei, não, mas isso aí é coisa de criança mais educada, né? Não. E ó, você está fazendo isso aí por causa do... Não, ele não pode ser referência para você. Graças a Deus que de seguida ele já foi lutar e agora ele, sabe, ele tem essa admiração pelo Enzo. Fato é, a criança, ela se espelha num coleguinha. Às vezes e aí precisa ter essa percepção, né, pai? Quando a criança começa a mudar no estilo dela, no comportamento dela, você pode ter certeza que ela está se espelhando em outra criança. E aí vem aquela questão da conexão. Se ele está conectado com você, isso facilita você moldar, né, modelar, os coaches chamam de modelar, né, de você modelar teu filho. Eu já falei sobre aqui os benefícios, falei, né, que aprende a conhecer os limites do corpo, desenvolve os movimentos finos do corpo e ajuda na escrita, né, quando você desenvolve os movimentos finos, te ajuda a aprender a escrever mais rápido, e aí evita de se machucar com frequência, né, então você vê, de repente, uma criança que ela se machuca constantemente, você pode ver uma criança que brinca pouco, ela fica muito mais sentada vendo televisão, vendo celular, do que brincando mesmo, né? Eu lembro que meu filho, várias vezes, eu já ensinei ele a subir muro, subir grade, pular de um lado para o outro, enfim, dar cambalhota. Tem vídeo meu, né, que eu coloquei o colchão na sala e a gente está dando cambalhota e está treinando. Então, isso ajuda, né, a ele se conhecer. Enfim, e ele se conhecendo os limites de distância, de profundidade, de altura, evita que ele se machuque. Obrigado por ficar comigo até agora nesse vídeo. Espero que você tenha entendido a importância de brincar com o teu filho. Se você não tem esse hábito, se você brinca pouco com o teu filho, ou se você não brinca com o teu filho, saiba que isso é uma semente que você está plantando lá na frente, porque eu acho que, por mais que o pai seja indiferente agora
na infância da criança, eu tenho certeza que lá na frente, se seu filho tiver problema com droga, de más companhias, você vai sentir. Você vai sentir. E isso vai te fazer mal e muitas vezes pode trazer até remorso, sabendo que você poderia ter feito algo agora, na infância dele, de estar presente, de orientar, de educar, de ouvir, de estar junto, e você não fez isso, e acho que não deve ter sentimento pior na vida do que arrependimento. Então, se você tem filho pequeno, poxa, vai atrás, sabe? Fica com ele, brinca com ele, e faça de tudo para estar com ele, para ensinar, para participar, para brincar, para aprender. E eu tenho certeza que lá na frente você vai sentir orgulho de si mesmo, né? De ter um filho que você conseguiu fazer um cidadão de bem, um homem, uma mulher de bem, educado, trabalhador, que é generoso, enfim. Eu encerro aqui com a minha frase de sempre, né? O melhor presente que você pode dar para o seu filho é o seu tempo. Pai presente, até o próximo vídeo. Falou, tchau.